Voltamos com Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje a conversa está muito boa aqui com a Norminha, que é jogadora de basquete. A gente falou no finzinho do outro bloco da sua aposentadoria. Daí você disse que ficou no banco lá na final. Nenhuma hora bateu arrependimento de você ter terminado a carreira ali no meio de um campeonato? Nenhuma hora ficou... Não, fiquei apreensiva, fiquei mal. Nossa Senhora Aparecida. Mas é uma decisão tomada. Por quê? Porque eu vi alguns finais de amigas minhas, jogadoras, ser chamada de velha, cacá, sai daí, para com isso e tal. Então, como eu fui muito exponencial na minha época, que eu não tinha noção do que eu tinha sido na realidade. Porque eu fui considerada também, na virada do século, todas as modalidades fizeram a equipe do século. E para meu espanto, porque a gente nunca se lembra, é uma memória, eles não têm, né? Eu fui incluída entre as 5 melhores do século, que foi a Marlene, a Hortência, a Paula e a Janete. Nós recebemos um troféu lindo, um monte de... Seleção do basquete de todos os tempos. Dos 100 anos. 100 anos. Dos 100 anos. Então, relação de 100 anos, as melhores de 100 anos. A melhor do século, que se chama 5 melhores do século. A equipe, né? Então, pelo menos fizeram uma homenagem, não em memória, né? Fizeram, certo? Mas é verdade, porque eu tenho memória muito curta. E você falar com um aluno, por exemplo, eu fui professora durante de faculdade desde 1976, para você ter uma ideia. Terminei agora em 2017. Então eu formei uma imensidão. O Galvão Bueno foi meu aluno, o Brunoro foi meu aluno, pra você ter uma ideia. Os que eu me lembro, né? O Mosquito, o Flamício vieram todos depois. Então, a vida da gente muda. Eu, por exemplo, durante o basquetebol, eu conheci o mundo. Que com o meu dinheiro, que meus pais não tinham, que aliás eu gostaria de ser médica, então eu fiz quiropraxia, fiz educação física e fiz a faculdade de pedagogia completa, né? Então eu fiz coisas paralelas. Mas o que eu vivi, o que aprendi, eu viajei muito nos países das cortinas de ferro, o que eu conversava com as pessoas, a realidade em loco, não em livro, não em fala, não em vídeo, sabe? Você conversar com as pessoas... Pessoalmente, né? Pessoalmente. Então isso ninguém pode me tirar. Eu não teria condições. Então me deu muitos amigos... me deu satisfação pessoal, me deu reconhecimento em determinados momentos, certo? Mas foi uma época muito bonita, foi sofrida, viu? Porque vou te contar um detalhe. Eu era professora, você vê como são as coisas, eu era professora do Estado. Fui convocada para uma excursão na Europa, todas nós de São Caetano, e a maioria trabalhava em Estado, em colégio, faculdade. E ficamos quase 3 meses entre... o treinamento e a viagem. Não, pode ir embora, não sei o que, não sei dos quantos. Vocês podem ir que está tudo certo, o governador deu licença para você. Tá? Quando nós chegamos, estavam sendo exoneradas. Você acredita no negócio desse? Não sei quantas vezes nós fomos no palácio para falar com o governador, que era aquele do São Paulo, como é que ele chamava? O Laudo Natel? Laudo Natel, exato. Pedi, pelo amor de Deus, que tinha gente concursada e ia ser exonerada. Eu trabalhei no Instituto Brasileiro do Café, como auditora do Instituto Brasileiro do Café. Na hora de me aposentar, e eu saía para servir a seleção. Na hora de me aposentar, quando eu fui pegar o papel, estava como licença-doença. Eles fizeram isso nas suas ausências ali. Nas minhas ausências, quando eu estava servindo no Brasil. Então eu não podia me aposentar, tive que ir para Brasília, tive que não sei o que, não sei o que. Depois de 3 anos e meio de correria que eu consegui reverter e tive que provar para o governo que eu não estava doente, que eu estava na seleção brasileira. Então você veja bem, tudo isso era na nossa época, agora é tudo mais fácil, certo?
E a distância entre a realidade e a verdade é muito grande, né? É muito grande. Eu falei no fim do segundo bloco que a gente ia assistir um trecho desse jogo sensacional. Vamos assistir então o trecho e depois a gente comenta em cima do Brasil e Japão. Vamos lá. 22 segundos para terminar o jogo emocionante ao extremo. Nilza, na estatura, ganha. Enorme a expectativa aqui no Ibirapuera. Nilza dominou, Brasil. Atenção, Maria Helena. Brasil, Maria Helena. 75-74. Japão. Arremesso é tentado. Marcada a falta, 75 para o Brasil, 74 para o Japão. Brasil 74, Japão. A pressão é enorme. Sexta, Japão iguala. Agora, minha gente, é torcer para que o Japão não passe e teremos a prorrogação. Atenção! Aconteceu. E agora, vídeo final do jogo que vocês não têm? Tem. A gente pode passar o resto aí. Vamos lá. Aí, não, sabe por quê? Porque aí que vem o arremesso da Nilza. Isso. Ele faltando um segundo, a bola tá no ar, acaba o jogo e a bola cai. Nós ganhamos o jogo. Daqui a pouco a gente mostra então mais um trechinho aí. A gente vai continuar. Vamos lá. Tá tranquilo. Ali, ó. Ali, ó. Faltando 3 segundos. Exatamente. 3 segundos. A Nilza vai receber a bola na zona morta aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Não, ela erra. Ela erra. Putz. Da prorrogação. Japão perde tempo. Acho que aconteceu? Eu não me lembro. Mas eu sei que foi a Nilza que arremessou. Acho que ela vai arremessar, ela erra no rebote. Que cai na lateral. Porque foi lateral. Não sei. E poderemos partir então por uma prorrogação. Isso, aí tem o arremesso lateral, né? Ela errou de novo, olha lá. Agora saiu lateral. A bola. Aí falta 1 segundo para acabar. Olha lá, olha lá. Brasil no lance, lateral. Nilza lançada, arremessando. Olha lá. Foi a Nilza. A Heleninha me erra 2 lances livres. Não fácil não. Nossa Senhora. Que lindo. Quando você vê essas imagens aí, que lembrança fica na sua memória? Foi os momentos mais marcantes da minha vida. Porque sabe o que aconteceu? Em todos os anos que eu joguei basquete, no Brasil tinha 20, 30, tinha os parentes, os amiguinhos nossos. De repente, você vai para o Ibirapuera. Primeiro jogo, aquele público cantando 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a arquibancada inteira. A hora que entrei, saí do buraco lá, pra quadra, eu queria voltar. Porque eu fiquei tão, sabe, nunca tinha visto tanta gente torcendo por nós num jogo. Então foi impactante isso daí. Esse campeonato mostrou ao público brasileiro que nós já éramos campeãs pan-americanas, já éramos 5 vezes pentacampeãs sul-americanas e ninguém sabia, sabe? E vários títulos outros que nós tivemos. Então, destaque, eu, por exemplo, no Mundial do Peru, fui considerada 5 melhores jogadoras do mundo. Formaram a equipe do mundo e a única das Américas fui eu. Porque o resto foi da Europa e da Ásia, certo? Então, o reconhecimento era fora.
não era aqui. Era muito diferente. O que nos deu o Mundial foi uma visualização de uma equipe desconhecida, que virou uma coqueluche, né? Fora esse jogo que a gente mostrou do Brasil e Japão, qual outro jogo ficou na sua memória como jogo inesquecível? Jogo inesquecível foi o Pan-Americano, foram dois, aliás. Foi o Pan-Americano da Colômbia, que o Brasil fizemos, como disseram, Barbie e bigode, porque o Brasil ganhou masculino e feminino. Foi um jogo dificílimo contra os Estados Unidos, que eu não sei onde eles arranjavam tanta mulher forte, meu Deus do céu. É verdade. E no jogo da Tchecoslováquia, quando nós conseguimos que o basquetebol fosse incluído nas Olimpíadas. É de uma importância vital. Eles escolheram uma equipe da América do Sul, certo? Das Américas, que éramos nós, não escolheram nem as americanas. Era pelo tipo de jogo, pela formação, pela plasticidade, que a gente jogava, era simples, arroz com feijão, mas, certo? E a Tchecoslováquia também tinha um estilo, além de todos, além disso, eram muito altos, né? Nossa. E num jogo como a atuação sua, qual foi a melhor atuação sua jogando ou em clube ou na seleção, que você se recorda? Bom, eu me recordo o seguinte, num jogo eu marquei todas, é verdade, marquei todas as melhores jogadoras do mundo. Então, tinha um jogo, o técnico falou, Norminha, você vai marcar essa, se você conseguir marcar, 50% do jogo ganha. Hoje ninguém se submeteria, mas eu também fazia e marcava. Então, o jogo que mais me impressionou... Com seu destaque assim, em particular, você atuando bem no jogo. O jogo contra a Rússia, no Peru, em que eu fui nesse jogo, na votação, fui considerada a melhor jogadora embora tivéssemos perdido, fui considerada a melhor jogadora do mundo. Do basquete. Aí, né? E como é que você vê hoje... Você costuma assistir na televisão jogos de basquete? Costumo, estou assistindo o playoff, estou sofrendo. Estou assistindo, mas é um negócio incrível, como o basquetebol mudou. Você veja bem, eles fazem cada absurdo, que está muito alto o basquetebol. Você não vê jogador de 1,90 m é baixo. É a mesma coisa que no voleibol. Imagine que na minha época, 81, era alto. Imagine 40 anos depois, de 2,5 m, 2,15 m, 2,20 m. O que os homens fazem é assim, um absurdo. Mas você diz assim, mas como que eles fazem isso? Porque eles têm muito treinamento, eles treinam com aro menor do que o normal, certo? Você salta, eles tocam a mão em cima da tabela. Mas você veja bem, uma coisa interessante que eu estava conversando outro dia com meus amigos. Não mudam-se as regras, mas não se muda a altura da cesta. A cesta tem 3,5 metros. O fulano pula 90 centímetros, mais a estatura do braço, ele passa isso. No voleibol também, é 2,24 e 2,43 a altura da rede. Os fulanos passam a 3,50. Mas a única coisa importante que eu acho é que o basquetebol, até o último segundo, você sofre, é emoção. Você viu no playoff, no último segundo, o cara me coloca uma bola de 3 pontos lá na rua, porque já tem 7 metros a mais. E eles estão arremessando de um passo depois da quadra. E o basquete brasileiro? Como é que você vê hoje a situação do basquete nacional? Tá difícil, Tá difícil porque... Olha, eu quando eu comecei, não tinha a tal da infraestrutura. Porque não tem infraestrutura, porque não sei o quê, não sei... Bem amador, né? Bem amador. Isso nos anos 60. Nós estamos em que ano mesmo? Século XXI, 2019. Tem estrutura? Não tem trabalho de base. Não tem trabalho. Onde tem jogadores
Por exemplo, o Japão vai fazer a Olimpíada, ele já está formando há 10 anos atrás jogadores, jogadoras, as ginastas, remadores, voleibolistas, tudo. É um trabalho que De base. vem de décadas, De né? décadas, não é de agora. Não adianta falar isso. E nós não temos, os nossos. Não existe política esportiva, não existe. Porque na minha época, quem era dirigente era assim, eterno. Entrou na federação, nunca mais saiu. Se entendia, não entendia, se tinha gerenciamento, se era capacitado, não. Ele ficava eterno, eterno. Você vê as coisas que absurdas que contavam. Então, eu não posso falar muito, porque senão me mandam para a Sibéria, sabe? Verdade, um dia eu vou, não sei se vou ter tempo de escrever um livro das coisas absurdas que eu vi na minha vida. E com dirigentes. Você vê dirigentes, atletas chovendo, sem a capa de chuva, e distribuindo para dirigente em vez de ir para atleta. Tá bom? Certo? Atletas que tinham que ter... Olha, vou te contar uma história do João do Pulo e do Nelson Prudêncio. Eu estava lá, quando não tínhamos treino, o técnico deixava a gente assistir. Eu fui assistir atletismo. Você acredita, não é que eles morreram, senão eles iam falar isso. O Nelson Prudêncio saltava primeiro e depois passava a sapatilha pro João do Pulo. Você acredita num lugar desse? Isso eu vi. E dois dos maiores... Não, que foram consagrados. Quando ele bateu o recorde mundial, acho que se tinha na arquibancada umas 20 pessoas, era muito. Você não acredita depois de 10 minutos o que aconteceu? Alugaram um carro pro negão. E ele falava assim, nossa, Tomás, Norminha. Pra gente encerrar a nossa conversa aqui, a gente repassou toda a sua vida aqui, né? A sua infância na Argentina, a parte mais difícil aqui no Brasil, né? A dificuldade. Fazendo esse apanhado todo, do que você sente mais saudade hoje na sua vida? Mais saudade na minha vida? Da minha mãe. Ponto. Porque tudo que eu passei na minha vida, eu passei em loco, vivenciei, sofri e venci. E saúde, né? Saúde você não compra. Então, na realidade, o que me faz falta minha mãe, que minha mãe é uma pessoa importante, mas que me incentivou, certo? E depois você ter saúde para continuar. Eu, não, por exemplo, não tenho saudade de ter jogado, porque acho que naquela época eu dei tudo o maior que eu pude, tudo o melhor que tive, certo? O meu melhor eu dei. Então não tenho restígio, foi melhor jogador, eu consegui tudo aquilo que um jogador pode conseguir. Não consegui as Olimpíadas porque não podia ir, mas tudo bem. Agora, o que ele me proporcionou foram alegrias incontáveis, imensuráveis, como diz o outro, porque não dá para você dizer assim, isso foi melhor, isso foi pior. No rol de todas as coisas, o positivo venceu. E eu tenho hoje, aqui em Jacareí, grandes, o Enéas que me escreve, que é uma pessoa maravilhosa. Tenho vários amigos de Jacareí, eu devo muito a Jacareí, porque foi aqui que eu nasci, aqui que o Jacareí sempre foi lembrado por mim, sempre. Porque é a única maneira, né? Embora seja argentina de nascimento, mas sou brasileira de coração, então não tem jeito. Nasci lá, mas lutei aqui. Mas tudo na vida tem um começo, meio e fim. Eu acho que a vida me ensinou que nós temos que ser positivos e vencer sempre. Em todas as circunstâncias. Se não vencemos, pelo menos tentamos. Não deixa. O esporte te dá isso. Te dá como você vencer na derrota, como você superar a derrota e como superar o grau máximo de você aparecer para você não
Tá certo. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigado por você ter vindo aqui a Jacareí de volta. Obrigado, parabéns por essa carreira que você teve durante todos esses anos. Obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado, me emociona muito estar de volta em Jacareí, te conhecer, a simpatia dos rapazes aqui e contar um pouquinho da minha história. Não é para chorar, não, é para lembrar, certo? Porque são poucos os que se lembram de atletas que foram diferenciados e que não sabem da história. Né? Tá certo. Então, eu tenho por você uma gratidão imensa por ter a oportunidade de ter contado um pouquinho. Eu é que tenho por você, eu que tenho. Imagina. Obrigado, viu? Imagina, obrigado você. O programa Gente em Destaque, então, volta na próxima semana. Muito obrigado e até lá.